E ó, depois dessas notícias, tem entrevista no quadro de saúde. Hoje nós vamos falar sobre a epidemia de miopia. Gente, ó, presta atenção. Nos últimos anos, o número de pessoas com miopia duplicou. Estima-se que 1/3 da população até 2050 terá aí problemas na visão. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber um convidado bem especial no nosso quadro Saúde em Dia. E olha só, para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o doutor Gustavo, ele que vai esclarecer para a gente exatamente esse termo. Já assusta, né? Esses dados assustam e o termo também assusta. Quando a gente fala que tem crescido e que até 2050 esse número aumenta, há essa possibilidade de aumento, é preocupante, não é, doutor? Sim, bom dia. Bom dia, agradeço pela oportunidade de esclarecer esse assunto, porque é algo que tem se obtido conhecimento recente e que tem preocupado a comunidade científica oftalmológica. A miopia, ela tem uma estimativa que ela vai aumentar de 20% da população mundial, que era a estatística dos anos 2000, para 50% da população em 2050, um aumento bastante significativo. E isso tem relação direta com os hábitos modernos de vida. Então, acho que isso é a parte mais interessante, que muitas pessoas perguntam nas consultas de rotina, se tem relação com qual o risco que tem de se usar tablet, de se usar celular com bastante frequência, principalmente crianças, e é aí que entra o diferencial da história. As pesquisas recentes estão mostrando que a falta de exposição ao sol, Sim. Ou seja, as pessoas que ficam muito tempo dentro de casa, em ambientes fechados, com os seus aparelhos eletrônicos ou não, estão com maior tendência de desenvolver a miopia. Então, na verdade, o que se descobriu, o que está se comprovando, é que o sol é que protege contra a miopia, a luz solar. Nossa, e seria algo completamente fora do nosso pensamento, né? Normalmente a gente imagina que ao atrair a luz do sol, quando a gente sai e está se expondo, poderia ter um aumento, no caso da... O sol, na verdade, doença. ele pode ser nocivo para o olho, para outros órgãos, por várias razões, mas especificamente em relação à miopia, está se mostrando protetor. Claro que para ter essa proteção não necessariamente é preciso ficar exposto à luz direta do sol, com risco para a pele, de câncer inclusive. A simples exposição, por exemplo, embaixo de uma árvore, uma sombra, já é suficiente para dar essa proteção necessária contra a progressão da miopia. Perfeito. Doutor, nós estamos vivendo exatamente no momento em que a prevalência de muitos casos de obesidade, né? Também esse estilo da vida moderna tem contribuído bastante para o aumento de outras doenças, e essas doenças podem estar associadas também ao aumento do caso de miopia? Especificamente quanto à miopia, não há nada comprovado. Existem outras doenças oftalmológicas, de retina principalmente, relacionadas à obesidade, à hipertensão, diabetes, às mudanças dos hábitos de vida. Mas em relação à miopia, o que se sabe até o momento, o que é comprovado, é somente essa relação com exposição ao sol e, obviamente, fatores genéticos, hereditários. Quem tem pais com alta miopia tem mais chance de ter. Mas isso, os fatores genéticos, eles não têm mudado ao longo das últimas décadas. Mas o hábito de vida e essa mudança de exposição ao sol é o que realmente está se mostrando um diferencial para essa mudança significativa. Quando a gente fala em miopia, muita gente, claro, né, pode saber, mas também tem gente que não sabe o que é a miopia. Eu gostaria que o senhor explicasse. A miopia é realmente uma dúvida bem pertinente que muita gente tem. A miopia é a dificuldade para enxergar de longe. Na miopia, diferentemente do olho normal, saudável, que a imagem se foca na retina, no olho míope, a imagem se forma na frente da retina. Certo. Como os raios luminosos não chegam no ponto certo na retina, a pessoa termina enxergando um pouco turvo, um pouco borrado, como a gente pode ver nessas imagens. A imagem central da correção com os óculos, mas na periferia seria como ver um míope, claro que depende da intensidade do grau, mas tudo que está a mais de 5, 10 metros de distância, o míope vê com dificuldade
E isso é proporcional ao grau que ele tem de miopia. Então, aquela visão turva ali da lateral é exatamente como o míope enxerga, Exatamente. né? Ali, com a correção, que é a utilização dos óculos, aí consegue enxergar límpida a imagem. Exatamente. E tem outro detalhe bem importante sobre essa epidemia de miopia, porque algumas pessoas poderiam perguntar, bom, aqui vocês veem a imagem do olho normal e no míope, a imagem, o ponto focal, ele é antes da retina, então a pessoa Sim. termina não tendo a luz entrando no ponto onde deveria entrar. É basicamente uma ilustração para esclarecer essa diferença. Então, ali é o olho míope à esquerda, à que esquerda, é né, o mostrando ponto o ponto focal, aquele focal. pontinho ali, ele se forma à direita da retina, ele não se forma sobre a retina. E no olho normal ele se forma exatamente sobre a retina e a imagem fica nítida por isso. E aí algumas pessoas podem perguntar, mas qual o problema de ter miopia? Não basta usar óculos e lente de contato ou mesmo cirurgia para resolver? A princípio sim, mas o que preocupa nesse aumento da miopia é que estão aumentando também os casos de alta miopia e numa proporção ainda maior. A alta miopia é quando a pessoa tem geralmente acima de 6 graus, é a classificação. E a miopia em si, especialmente a alta miopia, ela está associada a um risco aumentado de catarata, de glaucoma e de descolamento de retina, que podem ser doenças graves, com perda até irreversível da visão em determinados casos. Então você imagina que 50% da população daqui a 3 décadas terá miopia e provavelmente essas doenças que eu acabei de mencionar também terão um aumento proporcional a esse aumento de miopia. Doutor, o senhor falou sobre algumas doenças que não são reversíveis. A miopia é reversível? Quem tem a miopia pode voltar a enxergar perfeitamente sem a utilização de óculos, por exemplo? Pode com cirurgia, praticamente seria a cirurgia a solução. E existem alguns casos de algumas pessoas que têm miopia e ao longo da vida, principalmente entre os 40 e os 50 anos de idade, podem passar a desenvolver hipermetropia e essa miopia ela pode realmente diminuir. Mas habitualmente a solução é cirúrgica. É cirúrgica, mas existe também alguma prevenção? Como é que a gente pode fazer para evitar? Existe algum método preventivo? O que tem se recomendado, e isso é baseado na Organização Mundial de Saúde, hoje em dia, é que as pessoas, principalmente as crianças, sejam expostas à luz solar. Esse é o tratamento recomendado. Para você ter uma ideia, é muito curioso, até quando eu li isso a primeira vez eu fiquei surpreso. Já tem escolas na China, em Singapura, que estão construindo salas de aula com paredes e parte do teto de vidro para que a luz solar possa entrar na sala. Olha que legal! E outras escolas estão no horário do intervalo apagando todas as luzes do ambiente interno e obrigando as crianças a ir para uma área exposta ao sol, numa área externa, para que possam diminuir a progressão da miopia. Já existe até um estudo comparando uma escola em que isso foi adotado e outra em que isso não foi adotado, e os que tiveram a exposição ao sol nesses intervalos de 80 minutos nas escolas de Taiwan tiveram 50% menos miopia do que aqueles que tiveram uma rotina normal. Olha só. Tem também algumas escolas que estão utilizando umas barras para que o aluno não fique muito próxima da leitura. Isso aí Será que baseado no raciocínio que talvez o excesso de atividade de leitura para perto, com os estudos, os tablets, os celulares, também possa ser um fator que contribui para a progressão da miopia. Isso é um tanto controverso, não é comprovado ainda. Tem estudos que mostram que a atividade de perto também aumenta a miopia, então seriam 2 fatores, o uso dos aparelhos de leitura e o ambiente fechado, mas isso não é tão comprovado quanto a falta de exposição ao sol. Então, seria mais realmente recomendar que as pessoas, principalmente as crianças até a adolescência, possam se expor um pouco mais à luz solar, frisando que com os devidos cuidados, que também o sol pode ocasionar problemas à saúde. Doutor, esses dados que dizem que até 2050 quase metade da população será míope, realmente são dados preocupantes, né? Sim, bastante. Isso foi divulgado este ano, inclusive a Organização Mundial de Saúde está fazendo uma campanha mais maciça de divulgação, isso tem saído bastante na comunidade científica, oftalmológica e na mídia leiga também, porque é algo com potenciais riscos secundários, não é só passar a usar óculos, uma boa parte da população passar a usar óculos, mas também com risco de outras doenças associadas.
É verdade. Então, para quem está em casa e acompanhando a nossa programação, o ideal é procurar o oftalmologista em que momento? Tem algo que comece a perceber que não está indo bem? Olha, eu tenho que procurar o oftalmologista. Qualquer pessoa com dificuldade de visão de longe, né, falando em miopia, mas com qualquer dificuldade visual, e de rotina, independente de ter sintomas, todas as crianças, de preferência entre os 3 e os 5 anos de idade, obrigatoriamente 100% das crianças devem passar por avaliação. Obrigatoriamente. Qualquer criança, por mais que aparente estar normal, às vezes ela está aparentemente normal porque um olho é bom e o outro não é. E se esse olho que não tiver sua correção feita até os 5 anos de idade, ela pode ter sequela para o resto da vida. Então, todas as crianças nessa faixa etária, após isso, com uma certa periodicidade, a cada 2, 3 anos ao longo da vida, e após os 40 anos, anualmente para qualquer pessoa, pelos riscos de glaucoma, catarata. Glaucoma, diga-se de passagem, é uma doença bem silenciosa, ela é bem traiçoeira, então só uma consulta oftalmológica consegue detectar o glaucoma e é uma das principais causas de cegueira do mundo. Então, por isso que a gente recomenda todas as pessoas acima dos 40 anos. Isso independente da necessidade de óculos, independente da dificuldade de enxergar, simplesmente pensando em saúde ocular. Perfeito. Doutor, a gente não pode deixar de falar também, nós estamos no mês que é importante a gente destacar, o mês de prevenção do diabetes, que é o Novembro Azul, uma outra abordagem bem importante para a gente fazer aqui, aproveitando essa oportunidade que os telespectadores estão aí acompanhando o nosso programa, não é? Sim, com certeza. Esse é um mês dedicado também ao combate ao diabetes, ao controle do diabetes. E falando especificamente de acometimento ocular pelo diabetes, ocorre a retinopatia diabética. Essa é uma doença que, para você ter uma ideia, é em torno da 4ª a 5ª causa de cegueira no mundo, pela Organização Mundial de Saúde. Só que como cada dia mais tem aumentado a prevalência do diabetes, existe a tendência de aumentar mais a cegueira por retinopatia diabética, por diabetes consequentemente. Por ser associada. E, por incrível que pareça, também costuma ser uma doença no olho assintomática, às vezes até um estágio grave. Então, é recomendável que toda pessoa com diabetes seja submetida a um exame de retina anualmente por toda a vida. Enquanto souber que tem diabetes, tem que fazer exame anualmente. Anualmente. Tem pessoas que chegam no consultório com a visão aparentemente de 100% e já tem uma retinopatia grave e às vezes eu vejo a pessoa ficar cega em 1 ano, em 6 meses. Nossa. E ela chegou no início com a visão 100% porque ela já estava numa fase tão grave que o tratamento muitas vezes não adianta nesse momento. Não é mais resolutivo. Então é muito importante essa prevenção. Perfeito. Olha, o doutor Gustavo Mello esteve no Canal Cidadão no último sábado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a participação do senhor lá no Canal Cidadão, atendimento aí ao público, né? Com atendimento ao público. Sim, foi um programa muito interessante, é um programa muito interessante que a TV Atalaia realiza e para mim especialmente nesse dia foi bem importante a oportunidade que eu tive de identificar muitas doenças, até graves, de pessoas que nunca tinham tido a chance de ir a uma consulta oftalmológica. Eu cheguei a atender pessoas de 70 anos de idade que nunca tinham ido a um oftalmologista e que tinham catarata, glaucoma, especificamente essa pessoa, pessoas com retinopatia diabética. Nossa. Que não sabiam que tinham. Então foi uma oportunidade realmente grande de ajudar bastante pessoas que não têm acesso à saúde como seria desejado. Verdade. E assim, é um atendimento gratuito, né? E como o senhor falou, muitas vezes as pessoas não têm essa oportunidade de ir a um oftalmologista, mas é importante procurar sempre, não é o posto de saúde para quem não tem um plano de saúde, para quem tiver essa oportunidade, cuidar da saúde é muito importante. Esse é um projeto grandioso, né, que segue, inclusive próximo mês estaremos aí no Bairro América, é o projeto social da TV Atalaia, que está aí de parabéns. Doutor, eu quero agradecer ao senhor pela participação, pelos esclarecimentos e parabenizá-lo por fazer parte aí do projeto, né? Eu fiquei muito feliz porque hoje pela manhã, nos bastidores, a gente conversando, falei, doutor Gustavo, e aí a participação do senhor lá no Canal Cidadão? Ele falou, ó, Jaqueline, foi muito importante porque exatamente eu tive a possibilidade de estar avaliando pessoas que nunca tiveram a possibilidade de ir a um médico, né? Então, assim, isso mostra que a gente tem grandes profissionais que se dedicam, que estão
aí realmente pensando no bem-estar da população. E isso é um grande diferencial nos dias de hoje, doutor. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigada. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.